Pessoal, a gente vai começar agora uma sessão muito importante desse nosso curso chamada Words in Context. Isso significa palavras em contexto, palavras contextualizadas. Por que isso é tão importante? Você pode até memorizar 1.000, 2.000, 3.000 palavras, mas se você não souber colocar essas palavras, transformá-las em frase, você não vai conseguir se comunicar com outras pessoas. Então, nessa sessão, a gente vai fazer justamente isso. A gente vai pegar esse vocabulário que a gente aprendeu, né? E vamos aplicar isso construindo frases. E a gente também vai aproveitar para dar dicas de pronúncia, né? Vocês vão perceber que nas frases, muitas palavras se juntam, o som delas junta uma com a outra, tem contrações, né? Reduções de palavras. Então a gente já vai ver tudo isso. Como é que vai funcionar? Eu vou dizer uma frase e vou te dar um tempinho aí, uns 5 segundos, para você aí na tua casa responder essa frase em voz alta. Então eu vou fazer pergunta em português e você vai responder em inglês. Depois de alguns segundos você vai ver a frase escrita em inglês e também a pronúncia que eu vou passar para vocês. Primeira frase. Eu estou triste. Como é que é isso em inglês? Pensa aí. I am sad. I am sad. E se a gente fosse contrair, ficaria I'm sad. Ele está cansado. He is tired. He is tired. He is junta e fica his. Então, he is tired. Ele está cansado. He is tired. Ele está um pouco cansado. He's a little bit tired. He's a little bit tired. He is. Então a gente pode dizer he's e a little bit junta e fica a little bit. Observe que nesse bit a gente não pronuncia o som do último T. Você vai falar B e vai colocar a língua no céu da boca. A little bit tired. Então, he's a little bit tired. He's a little bit tired. Ela está empolgada, ela está animada. She is excited. Então, she's excited. She's excited. She's excited. Você parece ansioso. You look anxious. Então, você parece, you look. Você parece triste, você parece ansioso, you look. A gente não pronuncia look com o som do U brasileiro. Tá entre o U e o O. Então fica look. You look anxious. You look anxious. Você parece um pouco ansioso. You look a little anxious. You look a little anxious. Além de a little, você viu na aula passada que a gente pode usar também a little bit. Mesma coisa, tá? Então poderia ser you look a little bit anxious ou you look a little anxious. Ela é ciumenta. She is jealous. She's jealous. Então, she's. Ciumenta, jealous. Ela é ciumenta, she's jealous. Ela é uma mulher ciumenta. She's a jealous woman. She's a jealous woman. She's a jealous woman. She's a jealous woman. Veja que em inglês a gente inverte, a gente não diz uma mulher ciumenta, a gente diz uma ciumenta mulher. Então no inglês vocês vão sempre inverter, colocar o adjetivo na frente do substantivo. Eu estou perdido. I'm lost. I'm lost. Eu estou um pouco perdido. I'm a little lost. Então veja como fica essa frase juntando, né, as palavras. I'm com a, I'm a. E se a gente quiser reduzir mais ainda esse som de I'm, você pode dizer am. Então, I'm a little lost. I'm a little lost. Eu estou bastante perdido, estou bem perdido. I'm quite lost. Uma outra opção, I'm really lost. Então veja que tem várias formas de você dizer muito, né? Ele está confuso.
He is confused. He's confused. He's confused. Confused. Veja a pronúncia do D no final da palavra. A gente não diz confused, né? Com aquele som D. É um som mais seco, pela metade. Confused. Então, ele está confuso. He's confused. Ele está um pouco confuso. He's a little confused. Ele está meio confuso. He's kinda confused. Lembra que a gente aprendeu kind of? A pronúncia de kind of, quando a gente fala ele numa frase, fica kinda. Nós estamos entediados. We are bored. We are contraído, were. Então, we're bored. Aqui mais uma vez o som do D. A gente não vai dizer bored, né? Pronúncia correta, bored. D. Bored. Nós estamos entediados, we're bored. Nós estamos totalmente entediados. We're totally bored. Veja a pronúncia aí de totally. To-ra-li. Totally. We're totally bored. Ana está bastante feliz. Como é que se diz isso em inglês? Anna is quite happy. Anna's quite happy. Para bastante, então a gente pode usar o quite. Você está muito nervoso. Está muito nervoso, mas não está extremamente nervoso. Lembra como é que é? Muito. Quando é não muito assim, é o pretty. Então, you are pretty nervous. You are contraído, you're. You're pretty nervous. You're pretty nervous. Observe a pronúncia aí de nervoso. Nervous. Nervous. Meu pai é rabugento, reinento. Sabe como dizer isso aí em inglês? My dad's grumpy. Dad is, dá pra gente juntar e fica dad's. Então, my dad's grumpy. Você sabe que pai é father, né? A gente tá dizendo o papai, o nosso pai aí no dia a dia. Você não vai chamar ele de father, você vai chamar ele de dad. Mais uma vez o D com som mudo, não é daddy, né? Dad. My dad's grumpy. Meu pai é tão rabugento. My dad's so grumpy. Lembra que tão é so? Então, my dad's so grumpy. Eu estou apaixonado por você. Estou apaixonado, I'm in love. Por você, with you. Veja a pronúncia desse with, que quer dizer com você, comigo, com ela. A gente pronuncia we, coloca a língua entre os dentes e dá uma leve assoprada. With. Susan é engraçada. Susan is funny. Susan is funny. Susan e a Megan são engraçadas. Susan and Megan are funny. Então, e a gente diz and. Daí são não é mais is. A gente usa daí are, né? Então, Susan and Megan are funny. Susan and Megan are funny. Tom é muito baixo. Ele é baixinho. Tom is really short. Ou Tom is very short. Ou ainda Tom is quite short. Observe que em inglês palavras que começam com T e com P, a gente tem que fazer uma leve explosão na boca da gente. Então a gente não diz Tom, é Tom. Quase como se fosse tossir. Tom. Próximo. É uma TV. O que é isso? É uma TV. It's a TV. It's a TV. Nesse tipo de frase, tem muita gente que diria is a TV. O que está faltando aí? Está faltando o sujeito, está faltando it. Então vocês têm sempre que lembrar que em começo de frase, quando vocês forem dizer é ou está, é bonito, está quente, está frio, vocês têm que colocar esse it no começo da frase. Então, é uma TV, it's a TV. It's a TV. O que é isso? It's a TV. É uma TV nova. It's a new TV. Lembra que a gente inverte a ordem? Adjetivo na frente, né? Então, ao invés de é uma TV nova, a gente diz é uma nova TV. It's a new TV.
It's a new TV. Esse videogame é legal. This video game is cool. Lembra que a expressão para legal, para massa, a gente tem cool ou awesome. Então nessa frase você poderia dizer This video game is cool ou This video game is awesome. Você está tão linda. You look so beautiful. Você está certo. You are right. You're right. Você está totalmente certo. You're totally right. You're totally right. Ela está errada. She's wrong. She is contraído. She's wrong. Ela é preguiçosa. She is lazy. She's lazy. Ela é meio preguiçosa. She's kind of lazy. She's kinda lazy. Lembra o kind of? Vira kinda. E she is fica she's. Então, she's kinda lazy. She's kinda lazy. Esse carro é massa. Esse carro é legal. Esse carro é da hora. This car is awesome. Veja que em this, quer dizer esse, essa, isso, a gente não pronuncia this, com som de I brasileiro. Está entre o I e o E. Então, o som do I em inglês vai ter esse som. This. This car is awesome. This car is awesome. A Pamela tá brava comigo. Pamela is mad at me. Mad at me. Mad at, a pronúncia fica mad at, com som de R brasileiro. Mad at me. Pamela is mad at me. Pamela is, Pamela's mad at me. Pamela's mad at me. Observe que quando você faz essas contrações, essas reduções, você vai começar a soar muito mais fluente, muito mais natural, soando como um nativo. Próxima. A Stacy tá brava com você. Stacy is mad at you. Stacy is mad at you. Ou, ainda lembra que a gente viu, pode ser angry, né? Mas daí é angry with. Stacy is angry with you. Então, estar zangado, bravo com alguém, pode ser angry with. E se você usar mad, vai ser mad at. Então, estou zangado com você, estou bravo com você. I'm angry with you ou I'm mad at you. Então, angry with, mad at. Bravo com, zangado com. O cachorro está com fome. The dog is hungry. The dog is hungry. Lembram que the é o, a, os, as. E ele tem dois sons, né? Antes de consoantes, a gente pronuncia the. Como dog começa com D, que é uma consoante, a gente diz the dog. Agora, quando é que the teria som de the? Se ele estivesse na frente de vogais ou som de vogais. Por exemplo, a maçã, the apple. Então, o cachorro está com fome, the dog is hungry. E agora vamos aumentar o nível, vamos colocar no nível hard agora. Vamos ver como é que vocês vão sair aí. Eu vou fazer uma frase mais longa. Quero ver se você vai acertar. Eu fico muito nervoso antes de um teste. Achou complicado demais? Sabe a resposta? Então como é que fica? I get very nervous before a test. I get very nervous before a test. Eu fico, não no sentido de permanecer, mas de ficar triste, ficar com fome, ficar chateado. Nesse tipo de fico, a gente usa get. Por exemplo, eu fico com fome, I get hungry. Eu fico nervoso, I get nervous. Então, eu fico muito nervoso, I get very nervous. Antes é before. Então, antes de um teste. Um teste, como é que é? A test. Então, I get very nervous before a test. Bom, vocês viram aí que a gente está na primeira aula com pouco vocabulário, né? Algumas palavras aí, alguma coisa de gramática. Veja o tanto de frases que vocês já conseguem formar, o tanto de coisa que vocês já podem falar. E vocês podem adaptar todas essas frases aqui que eu falei,
vocês podem adaptar, trocar um adjetivo, trocar uma pessoa, ao invés de eu falar você, ao invés de muito, dizer pouco, né? Vocês podem fazer variações aí e formar outras frases, muito mais frases além dessas que eu falei aqui. Então essa é uma prova de que nosso método realmente vai fazer você falar. Ou seja, quando a gente diz que na primeira aula você já vai sair falando, a gente não está mentindo, você acaba de comprovar isso aqui. Para aprender inglês, gente, precisa praticar, praticar, praticar e praticar. Porque não adianta você aprender uma coisa e esquecer no dia seguinte. Você tem que praticar para memorizar aquele conteúdo e também para saber usar ele em determinadas situações. Então aqui vocês têm um bom método, uma cronologia de estudos, diversidade de materiais, muitos exercícios para vocês praticarem, ou seja, vocês têm todas as ferramentas para chegarem à fluência. Só depende de vocês. Lembrem que não é milagre, né? Não é uma receita mágica, não é um passe de mágica. Você não vai aprender por osmose, você tem que se dedicar e cumprir a sua parte. Então acredite no seu potencial e bote fé, porque se em outras vezes você não conseguiu aprender por algum motivo ou desistiu no meio do caminho, dessa vez você vai aprender.